É difícil escrever o seu destino quando entra na história a palavra violência. Para a sorte das crianças que vivem aqui no Lar de São José, entrou uma outra palavra: solidariedade. Vamos escrever juntos essa história? Neste episódio, vamos conhecer o Lar de São José e bater um papo com o escritor Alex Almeida. Olá, Alex, tudo bem? Tudo jóia, Ares. Alex, no seu livro, o personagem ele passa por uma grande dificuldade, já que ele é órfão. De onde veio a inspiração do personagem? Bom, quando eu decidi escrever esse livro, a primeira coisa que eu pensei, como eu sou professor, eu pensei nos meus alunos. Então eu criei um personagem com 17 anos, que é mais ou menos a faixa etária que eu trabalho. E eu precisava de um personagem que fosse forte e independente, né? Então eu pensei no personagem órfão, porque ele era, ao mesmo tempo que ele é independente, ele tem várias dúvidas e ele precisa se agarrar em alguma coisa. E ele vai buscar o tempo todo onde ele vai se agarrar. O governo, ele não tem esse apoio, né? Ele não tem mais família, né? E 17 anos não é ainda um adulto. Fora das páginas dos livros, crianças e adolescentes vivem um drama bem semelhante, porém na vida real. Graças ao abrigo, eles ganham uma chance de superar as adversidades. Aqui, eles ganham uma oportunidade. A gente está aqui com a Ana, que vai explicar para a gente, né, como que funciona a instituição. Tudo bom? Então, o Lar de São José é uma entidade de acolhimento que acolhe crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. São crianças que sofreram abuso, negligência familiar, abandono, né? Então, a Justiça tira do convívio da família e coloca em abrigos como esse, né? Para que nós façamos o trabalho até que eles tenham condições de voltar para casa da família, né? No caso, a gente não trabalha só a criança, trabalha a família também, ou em família substituta, né? Que é a adoção. A gente tem toda uma equipe de psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, para fazer essa orientação, preparando para a vida autônoma, né, desses jovens. E o que era vazio se transforma em afago. O que era solidão desaparece diante de um abraço ou um ombro amigo. Surge uma nova palavra nessa narração: a esperança. Você acha que, assim como os escritores, as pessoas podem escrever o próprio destino? Eu penso que sim, é possível escrever o próprio destino, né? Sempre levando em conta que o mundo ele tem a contingência, né? Os acontecimentos em volta que podem desviar a gente, né? Mas na medida do possível a gente consegue decidir e trabalhar o nosso destino, né? É claro que nem sempre sai tudo da forma como a gente quer, né? Nenhum livro, por exemplo, quando a gente começa a escrever, a gente às vezes pensa uma coisa para o livro e o livro ele toma às vezes um outro rumo completamente diferente. Eu costumo falar que o nosso maior salário, né? Claro, eu preciso financeiramente para sobreviver, mas o nosso maior salário é quando nós fazemos uma reintegração que dá certo. Para você, Alex, qual que é o papel da literatura? O papel da literatura, a meu ver, é trazer novos mundos para a gente, é partilhar, né? Você entra buscando quem escreve partilha e quem lê está buscando conhecer o que o outro tem a dizer, né? Então é realmente uma interação. O papel da literatura, na verdade, eu acho que de forma resumida é essa de interação. Antes de finalizar o programa, eu estou aqui com o livro do Alex Almeida. Como é que as pessoas podem fazer para ter acesso, né, ao seu material, ao seu trabalho? Ele está disponível em várias livrarias virtuais na internet e também quem quiser entrar em contato comigo a partir do Facebook Alex Almeida Escritor ou Alex Almeida Depois das Cinzas, é muito fácil encontrar, é só me procurar ou quiser só bater um papo também, estou por lá. E a gente também tem uma novidade, né?
A pessoa que está assistindo o programa, ela pode clicar no link que tem na descrição e ter acesso a um texto inédito do Alex. Faz um convite aí para o pessoal. Isso é um texto que fala um pouco dessa experiência de hoje no Lar São José. E quem quiser conhecer um pouco da minha escrita a partir dessa experiência, eu convido a ler esse texto que está muito interessante. E a gente também conheceu o Lar de São José, né? Como é que as pessoas podem fazer para ajudar? Pode entrar em contato com a nossa instituição pelo telefone 3491-0265-61 Brasília, né? Ou pelo nosso site, que está em fase de construção, ou vir até a nossa entidade, que fica na Ceilândia, né, para conhecer o nosso trabalho e trazer doações diversas, né, de alimentos, roupas, brinquedos, enfim, móveis, o que está sobrando na sua casa está faltando aqui pra gente. Ok? E se você gostou do programa, já se inscreve no nosso canal, curte a nossa página no Facebook e vamos juntos escrever essa história.